Até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Voltamos para o nosso Debate Melodia, hoje segunda-feira, 7 de julho. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso, 87,9 FM há 17 anos juntos, graças ao nosso bom Deus pela vida, pela paz e por Jesus Cristo, a nossa tão grande salvação, né? 11 horas e 11 minutos, na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, Gila. Bom dia, demais pastores. Creio que vai ser uma segunda-feira, amanhã abençoada. Conosco também o pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, professor Eliel. Bom dia, caro amigo pastor Davi Amâncio. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Melodia. Conosco também o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, companheiros da mesa. Um abraço para todos os colegas aqui. E para essa imensa Igreja Melodia, vai o nosso abraço também. Vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Jailson que apresente este momento ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te somos gratos pelo dom da vida, pela esperança, pela fé, pelo amor, o amor divino, o amor ágape, o amor de Deus. Nós te agradecemos por nos permitir ver um novo dia e por estarmos presentes aqui para somarmos, para levar para esta nossa gente, nosso público ouvinte, o que há de melhor do teu santo evangelho. Rogamos que o Senhor venha nos iluminar, nos capacitar e nos ajudar para que possamos ser instrumentos pelos quais o Senhor venha ajudar a nossa gente que nos ouvem através dessa emissora. Seja conosco, que não fale a nossa pretensão humana, nossas vaidades pessoais, mas que seja o teu Espírito nos ajudando, nos iluminando. Amém. E nos abençoando para que assim seja. Nós te louvamos pelo teu grande nome, pela grandeza do Senhor, a tua santidade, teu poder supremo e glorioso. No poderoso e no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a ti com gratidão. Amém. 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 Vamos então à introdução aqui do nosso debate. O capítulo 13 de Apocalipse apresenta figuras simbólicas e elementos proféticos que têm gerado interpretações variadas ao longo dos séculos. Um dos temas mais debatidos é a famosa marca da besta. Seria essa marca algo literal, como um chip, tatuagem ou código físico? Ou seria simbólica, representando ideologias, sistemas de crença ou ações contrárias à vontade de Deus? Este debate buscará confrontar visões escatológicas distintas à luz das Escrituras, com responsabilidade, respeito e profundidade teológica. O tema de hoje é este: a marca da besta é simbólica ou literal? Agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Professor Eliel, o que já disseram as possibilidades do que seja essa marca da besta, tem um catálogo muito grande do que já disseram, né?
já disseram que seria o código de barra, né? E aí a gente viu ali no começo da década de 90 as pessoas evitando comprar algumas marcas de produtos, alguns evangélicos, né? Não, porque aqui tem um código de barra e aí é da besta, né? E tal, enfim. Depois veio o chip, enfim. Agora estão dizendo CPF. O Covid também fez parte dessa fábula também. Foi um pouco. Agora estão dizendo que é a internet, enfim. E aí, professor Eliel, na sua opinião, essa marca, ela é simbólica ou literal? Perfeito. Pastor Gila e os demais, eu creio que escatologia é sempre um tema complicado para se discutir em 40 e poucos minutos, né? Mas vamos tentar abordar de uma forma não tão rasa, mas também é difícil ser profundo com o pouco tempo que temos. Mas para entender, gente, escatologia sempre vai estar vinculado ou atrelado com outras escolas escatológicas. Tá? Então, tudo que for falado, pelo menos da minha parte, não vai ser um bater de martelo ou é certeza, é um consenso, tá bom? É sempre uma escola escatológica, uma forma de se pensar. Lembrando que o alvo do Apocalipse, né, pelo apóstolo João, é trazer esperança para a igreja da volta do nosso Senhor, tá bom? Mas dito isso, é o seguinte, a marca da besta, como foi bem pontuado, ao longo dos séculos, ela teve, assim, tanto nomes diferentes como símbolos diferentes, né? Então tem que separar isso também. Mas o que eu gosto muito, eu costumo até falar nas minhas aulas, que história da igreja me ajuda a ter uma certa calma para entender alguns símbolos da Bíblia. Porque quando eu vou para a história da igreja, vários pais já se debruçaram sobre esse tema. Já tiveram debate, já tiveram concílios. Então é bom a gente revisar um pouquinho a história e ver o que já falaram, o que já entenderam e o que é principal da Escritura, queridos. Toda a Bíblia hoje permeia nossas vidas, né? Molda nosso caráter, mas alguém recebeu ela primeiro. Teve um destinatário. As pessoas entenderam alguma coisa primeiro do que você depois de 2.500 anos. Então, o que entenderam aqueles leitores quando receberam essa carta? Então, essa é a primeira pergunta que eu gosto de fazer quando eu vou ler Apocalipse. O que entenderam? Então, quando a gente vai olhar para a marca, eu tenho que entender o que é marca para eles. Eles quem? Primeiro século. A gente está vendo ali o apóstolo João escrevendo para 7 igrejas literais da Ásia, que existiu mesmo. Então, o que eles entenderam quando recebeu capítulo 13 ali, né? Que na época não tinha um capítulo, mas estava ali esse momento e será marcado todo o povo, né? Toda a raça. O que eles entenderam? Então, para mim, pastor Gila, a marca da besta, ela é ambígua. Ela tanto é literal como é simbólica. Porque a gente percebe que o diabo ele tem um jogo chamado jogo da imitação. A gente tem C.S. Lewis dizendo que o diabo é o cachorro de Deus na coleira, né? Ele gosta de imitar e sempre tem que pedir permissão a Deus para fazer tudo. Então o diabo ele vai imitar o que Deus já fez, o que planejou durante o tempo, para tentar enganar os santos. Então eu creio que o primeiro momento do texto, e a gente vai discutir aqui, vai ter um cunho simbólico e logo o seguinte vai ser literal. No meio do debate a gente vai explanando isso. E aí, pastor Jailson, simbólico ou literal? Ela não é física, não é literal. Ela é espiritual, né? Assim como também está escrito que em suas testas, referindo a Jesus, teria o seu nome, né? Não literalmente. É espiritual, é interno. Você carrega a doutrina, você carrega uma ideia, ideologia, e isso não está ligado a um nome escrito, uma marca escrita, muito embora a parte que toca ao número, isso sim, eu creio que ele sim é literal, com relação ao número. Quando o texto diz que ali é número de homem, só entende que é um número mesmo. Não, a Bíblia é clara, calcule, ele está mandando fazer cálculo. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E seu número é 666. Esse sim é literal. Agora, no tocante a marca, que é outra questão. Você tem um número e a marca, correto, pastor Davi? Pastor Eliel? Você tem um número e você tem a marca. São duas coisas distintas. O número é dele. É o número de um. É bem específico. De um homem, inclusive, a tradução da CPAD, eles tiraram o 1. Na versão, mesmo corrigida, eles tiraram o 1 da palavra. A Bíblia diz é o número de um homem. Ela é específica. E
eles tiraram, calculo que é o número de homens, tiraram esse 1 nessa versão que editaram da CPAD. Agora, voltando a esse ponto, eu creio que ele não é literal no tocante à marca, mas o número da besta, sim, ele é literal, e ele é 666. Muito bem. Pastor Davi Amâncio. E aí, pastor? Literal, simbólico, isso tem a ver com realmente uma escolha espiritual, não necessariamente física, como diz o pastor Jailson, como é que é? Muita calma nessa hora. Estamos no Apocalipse, né? Estamos no Apocalipse, merece todo o nosso respeito. Sim, Muitas heresias já foram produzidas, né? Tem um livro muito bom, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, Joel Leitão de Almeida. Pode até ajudar na compreensão do Apocalipse. E cada teologia sistemática, que você tem um módulo ali na teologia sistemática que é sobre escatologia. Que são as 10 principais doutrinas da Bíblia, sistematizadas, agrupadas. Então você tem lá, geralmente no final, escatologia. Escatos, fim, logia, estudo. Então, o estudo do fim. Agora, tem muita confusão que se faz em relação ao Apocalipse. A primeira delas, eu acho que o pastor Eliel já acabou ventilando aí, mesmo que não especificando, porque muita gente olha para o Apocalipse como um livro de juízo apenas. Sim. Mas é esperança, né? Esperança. Recentemente nós vimos alguém num trio elétrico usando o Apocalipse, né? Num tom de juízo. E é impressionante, viu? Que pecadores falando de juízo, né? Que antigamente era uma outra casta que falava de juízo, mas agora não. Agora pecador. Né? Os puritanos falavam de juízo, né? Guardadas as devidas hipocrisias, né? Dos puritanos também, né? Hoje nós temos um outro problema, que eu diria que é mais grave ainda, que são pecadores, inclusive falando mal de quem está na igreja, ele estando fora. Sim. Ele estando fora. E fala mal. E falando mal de quem está dentro. Eu outro dia perguntei a um cidadão, com que moral você ousa falar mal de quem está dentro estando fora? Porque a igreja é centro de recuperação. Sim. Né? Bom, mas então, aí pecadores falando de juízo. Até num trio elétrico, né? O Apocalipse tá vindo aí, viu? Você se cuida. Mas a verdade é ignorância bíblica. Pura ignorância bíblica. Inclusive, eu falei aqui essa semana que tem gente fabricando tanta coisa que já descobriram até o nome da mulher do fluxo de sangue. Diz que é Verônica. Olha. The Chosen, viu? Galera é rápido, hein? A preguiça é tão grande que não deixa a pessoa estudar a Bíblia e entender que não se deve ir para além do que está escrito. Sim. Aí, né? Evidente. Aí o que é que acontece? O nome do ladrão da cruz, Dimas. O que né? Cuidado, viu, meu povo, com The Chosen. Cuidado com as novelas da Record. Viu? Vá para a fonte, vá para a fonte. Pronto, então, com essa longa introdução, eu preciso dizer que o Apocalipse, muita gente faz confusão, porque o símbolo não é literal, mas a ação do símbolo é. Perfeito. Ou seja, se você me pergunta se é literal, o número, não sei se é literal ou figurado, mas a ação desse símbolo é literal. A ação desse homem é literal. A ação desse agente do mal é literal. Então, a besta talvez não seja literal, mas a ação da besta é. Perfeito. Agora, o número da besta é 666. Pastor Jailson jogou luz aqui quando ele disse: nós temos indícios claros para crer que é literal, porque você tem um número e ainda manda calcular. Então, eu fico propenso a acreditar que é literal, entendeu? Embora não feche questão por conta da minha prudência aos 59 anos de idade, que me diz que eu devo ter Cautela. cautela. Mas
A ação do símbolo é literal. Né? Quando você tem um símbolo ali, por exemplo, o cavalo amarelo trazendo a fome. O símbolo é literal. Sim. Agora a ação do símbolo, não. Ou seja, a fome é fome mesmo. O cavalo, então, é o símbolo. Não é literal. Entendeu? Representa, né? Representa talvez um sistema. Sim. Um sistema. Então, muita confusão se faz em decorrência disso aí. E aí é importante se debruçar e se cercar de bons comentários. Nós temos hoje Russell Norman Champlin, que deixou um legado literário 22 volumes. Né? Que inclusive um deles, ele diz no prefácio que levou 30 anos para produzir. 30 anos. Então a geração de hoje tão imediatista não consegue gastar tanto tempo. E é por isso que um artigo de 5 páginas fala isso tudo para ler. Né? E aí é por isso que vira presa fácil. Né? Sim, sim. Perfeito. E a marca da besta, eu não sei. Agora que tem besta marcando, tem. Tem besta marcando, inclusive na internet, marcando presença nas igrejas, né? Tem besta marcando. Também. Tem besta falando, né? Tem besta ensinando. Então, aliás, não tem nada pior do que o imbecil motivado. Hoje você tem muitos. Imbecilidade, O emburrecimento coletivo. Eu falei outro dia aqui, Verônica Fagundes, na CPI das Betes. Eu nunca tive intenção de lesionar ninguém. E repetiu. Lesionar, ela vem de lesão no corpo. É? Ela queria dizer lesar. Mas, entretanto, com todo o português, Atropelado. ela, na verdade, tem 53 milhões de seguidores na internet. Então, eu não tenho nem 100. Muito bem. 11. Eu tenho visto gente burra ensinando gente inteligente. Também. Chego à conclusão que a burrice é uma ciência, dizia Rui Barbosa. É o nosso grande. O professor Eliel, em contextos históricos nem tão recentes e nem tão recentes assim, já houve essas tentativas de controle com marcas, né, Império Romano, enfim. Será que está falando dentro desse contexto? Porque também essa coisa do 666, fica gente tentando decifrar. Não, é porque o 6 na história Gematria, significava isso, então é o império tal, deve ser Roma, deve ser... Enfim, aí fica essa tentativa, como há também a tentativa agora de dizer quem é o anticristo. Acho que é Elon Musk, já né? foi Emmanuel Macron, já foi Trump, já foi tanta gente. E aí? Perfeito. Ó, Pastor Gila, eu gosto de entender, né? Ou pelo menos tentar entender, como o pastor falou. Não lembro de quem é a frase, mas eu já vi o Olavo de Carvalho falando que depois que inventou a internet, abriu espaço para os idiotas. Né? A idiotice reinou. A internet agora está aberta para você falar o que você quiser e pronto. Então, é interessante que o ouvinte possa realmente pesquisar, possa se valer de bons comentários, possa pesquisar, possa ir para a Bíblia, foque um pouco menos de série, tire um pouco, né? Essa gana de assistir. Diminua. Porque é uma vontade de querer assistir pela pressa, né? De não querer ler. E aí talvez você vai ser contaminado no seu imaginário por algo e depois para tirar um trabalho você vai achar que todo mundo está errado, só você que está certo. Então é perigoso. E novamente, voltando para a história, quando a gente olha para o Império Romano, se você ainda for mais anterior ainda, você vai ter ali na cultura do Oriente Médio várias religiões pagãs já tendo essa prática de marcar, essa ideia de, olha, o Deus tal, fulano de tal, quer que você coloque tal marca. Né? O fulano de tal pediu que você coloque tal escrito no seu peito, no seu coração, e aí vai, para mostrar. Mas o ponto não está aí, que é aí que era a chave para eu dar a minha resposta, né? Porque eu penso, antes de toda marca física, literal, e aí eu vou pontuar com pastores aqui, existia a marca intelectual e a marca da prática. Então, como é que funcionava? Eu estava aqui, religião de mistério, Babilônia. Eu ia adorar o Deus Baal ali, o Deus Bel. Eu precisava me prostrar publicamente, eu ia adorá-lo. Eu ia mostrar que agora eu faço parte dele, né? A partir da minha mente, de forma consciente, e depois das minhas atitudes. Eu iria prestar um culto a ele, levar sacrifícios a esse Deus. Para depois, os sacerdotes dele dizer assim, ó, agora que você confessou
ao nosso Deus, eu vou te marcar. Então, voltando para minha resposta, o que eu penso, mediante alguns pais da igreja, sobre a marca? Eu creio que ela é simbólica, ela será uma adoração ao anticristo, né? Porque a besta e o dragão simbolizam o anticristo, esse ser que vai reinar. Essa adoração pública a ele, consciente, eu sei o que eu estou fazendo, né? Não é algo que foi sem querer. Olha, o celular é a marca. Então todo mundo aqui já está fadado a estar com a marca, né? Então vai ser algo consciente, algo voluntário. Mas parece também que a escritura deixa entender que vai ser algo verificável. As pessoas vão ver que você tem a marca. E aí vem a parte que eu falei do literal. E eu creio que logo após essa recusa a Deus, né? Eu falo, eu quero agora, né? E para o outro lado, eu creio que o diabo vai se valer das tecnologias. Depois, porque é claro, a gente sabe aí de reconhecimento facial, chip, tudo isso é real? Mas não creio que é o pontapé. Eu creio que é tecnologia que ele pode se valer, pode utilizar. Voltando para a história. Temos a inteligência artificial também. Pronto, agora. voltando para a história, só para ficar um paralelo. Época que João escreve quem está no poder Domiciano. Como que ele atestava quem obedecia a ele? Porque qual era a lei do tempo? E aí já fica um estudo para vocês. Quando eu iria morar, seja em Roma ou em algum lugar, Domiciano criou uma lei que era o seguinte: eu quero que me adore em vida. Não vai esperar eu morrer, não. Que antigamente era morrer, e aí ganhava o status de Deus. Domiciano é agora, em vida. Vai se prostrar perante mim e vai falar que eu sou Deus. Como que isso funcionava? A pessoa ia até o centro da praça, ela só ajoelhava e confirmava que ela adorava Domiciano. Após isso, tinha uma carência de 1 ano, que ela poderia recorrer para ter um carimbo, que era um certificadozinho, uma marca, ao longo de 1 ano. Quando João fala isso, eu tenho a certeza que todos os cristãos que estavam passando por isso entendeu o recado, entendeu o simbolismo ali contido. Então, novamente, olhando para a história, na história eu também não tenho de cara uma marca literal. Eu tenho algo simbólico, a prestação de culto mental, racional, como também o meu serviço, a minha mão, né? Eu estando ali prestando um culto, para depois ter uma marca, né, futura, ali na minha mão, ou no meu teste, e aí vai. Agora sim, quem fala sobre essa questão da tecnologia, é preciso entender que até lá chegar esse processo, outras tecnologias que nem passam pela nossa cabeça surgirão. Né? Quem estava esperando a inteligência artificial, por exemplo, né? Eu tenho lido alguma coisa, estudado alguma coisa sobre esse tema, e eu tenho visto os grandes CEOs das grandes corporações, e aí não é fofoca, não é comentário de internet, são pessoas que criaram e que criam a inteligência artificial, dizendo o seguinte, que o medo agora, qual é a preocupação? É que a inteligência artificial crie uma consciência própria, isso parece uma filme, loucura. Né? E já tem isso. Crie uma consciência própria e que depois fique difícil de dominá-la. Porque, pastor Davi, é o seguinte, não tem condição humana, física, mental de você criar um TCC em 1 minuto. Existe. Com a inteligência artificial hoje já é possível. Você pede lá, me dê um TCC sobre tal tema, tá pronto o TCC. Você imagina aí. A complexidade, você sabe do que é um TCC, e entre outros documentos, enfim, entre outras obras que podem ser feitas. Você pode criar ali, por exemplo, um livro inteiro em 2 minutos, né? Imagine só a situação. E escapando da regulamentação do plágio, viu? Escapando. Exatamente. Não tem lei que consiga incriminar isso aí, essa prática. Sim. Aquilo que era ficção. Já está respaldado, né? E aquilo que era ficção então, nos filmes antigamente vai ser real. Outras tecnologias virão e daqui a pouco as pessoas vão dizer, não, é isso agora, né? E vai mudando, né? Então daqui a pouco a gente volta, vamos ao intervalo, já retornamos. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Se a emoção já pode aumentar, Melodia faz o som que vai te tocar. São 17 anos no ar, sem parar. 87,9 é só sintonizar. Programa, revista, debate, notícias, do louvor ao pop.
pop do sertão ao céu. Aqui tem verdade, aqui tem papel. É fé, é ritmo, é inspiração. Melodia, conquista, é sua estação. É pra amar, curtir e compartilhar. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração. No carro, em casa, em oração. É 87,9, a rádio da emoção. Melodia. E a rádio da emoção. Melodia. A emoção. Sem emoção. Sem emoção. A rádio da emoção. Bota água no feijão. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é para você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. A Cortina e Cia quer te contar uma novidade. Agora você e sua família vão dormir ainda melhor. Está chegando a Cortina e Cia Colchões, uma loja especializada em colchões, bases, cabeceiras e camas estofadas. Na Cortina e Cia Colchões, você encontrará produtos que lhe garantem noites mais tranquilas, com uma seleção criteriosa de colchões e acessórios, além de uma consultoria especializada. Nosso objetivo é oferecer mais saúde para os nossos clientes. Venha tomar um café com a nossa família e comemorar conosco esse novo capítulo da nossa história. A inauguração é nesta quinta-feira, 3 de julho. Abriremos às 9 horas e estaremos juntos para receber você na Avenida Retes Pacheco, número 111, Centro. Acompanhe as novidades, sorteios e promoções pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia Colchões. Aguardamos você. Cortina e Cia Colchões. A qualidade do seu sono começa aqui. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Debate Melodia. Muito bem, de volta a 11h39 na Melodia. Hoje falando sobre a marca, né, da besta. Se essa marca ela seria literal ou se ela seria simbólica, né? Nós estamos aqui, né, também nas nuances desse tema, né? E falando sobre essa questão. Quem é que fala agora é o pastor? Jailson Luz. Muito bem. Ô pastor, em Deuteronômio 6:8, né? Deus falando ali com as pessoas sobre falar aos filhos, repassar aos filhos, né?
o ensino, o caminho, né? E aí no verso 8 diz o seguinte: também as atarás por um sinal na mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Fazendo referência aqui a uma atitude, né, de fidelidade à divindade, enfim. No caso da besta, essa marca seria aí uma espécie de declaração à fidelidade ao anticristo, à besta, não? Antigamente, assim como lá na saída do Egito, né, foi uma marca literal, né, o sangue nas ombreiras das portas, assim como nós estamos vendo citado por você no Êxodo 6:8. No tocante à besta já é um tanto diferenciado, né? Agora eu queria me reportar dizendo o seguinte: o pastor Amâncio citou alguns livros. Eu sempre tenho falado aqui, em 1906, nos Estados Unidos nasceu um garoto. E sobre a cabana de pau a pique, bem humilde, uma luz parou sobre o peito daquela criança. Não havia nenhum sinal de luz nem de sol. E a família não era cristã, e eles não sabiam o que significava aquilo. Com 7 anos ele ouviu uma voz numa árvore dizendo: nunca fuma nem beba, porque tem uma obra para ti como estiveres de maior idade. Então a história é longa, apenas resumindo. Então na vida de William Marion Branham, inclusive eu tenho livros dele, caso vocês queiram adquirir, a gente cede gratuitamente, para nós estudarmos um pouco do que foi o ministério daquele homem, de uma forma bem sobrenatural. O pastor Davi acho que já viu alguma coisa a respeito do mesmo. E ele teve algumas visões que não chocam com a Bíblia, porque primeiro a visão ela tem que ter respaldo bíblico, né? Qualquer visão, qualquer doutrina que se defenda, ela tem que ter amparo bíblico, porque senão ela foge da realidade, né? E veracidade. Mas ele teve algumas visões voltadas para o Apocalipse que elas merecem a nossa atenção e nós analisarmos como a ele foi mostrado, que eu creio que foi Deus. Agora, eu gostaria de voltar à questão de Apocalipse 13, verso 18, e deixar uma coisa que talvez muitos de vocês já ouviram falar, e que é aqui, voltando justamente àquilo que foi citado. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de 1. Aí eu me fiz referência, que eles tiraram esse 1. Porque de homem pode ser qualquer um, concorda? E de um homem ele é específico. E o seu número é 666. Vocês já ouviram, e certamente já viram, esse nome? Que ele está na coroa papal? Vicarius Filii Dei. Vocês já fizeram essa soma? Já ouviram falar dela? Traduzida em algarismo romano, ela dá essa conta perfeita. 666. Vicarius Filii Dei. Talvez ele não está dando para ver direito na câmera, por causa da luz. Mas eu convido a vocês fazerem essa analogia e antecipando, ou está dentro do contexto. Muita gente acha que a besta saiu de Israel. Ela não sai. Não tem referência bíblica que diz que a besta sai de Israel. A besta sai de Roma. E hoje, praticamente, até os próprios católicos, alguns deles concordam com essa. Eu me atrevo a falar uma vez que Apocalipse é gelo fino e finíssimo, né? Mas eu disse aqui no debate anterior que nós precisaríamos de um profeta maior para trazer a revelação do Apocalipse a nós. Não é apenas um estudo teológico que nos traria as revelações tão profundas do Apocalipse.
é algo que está além da concepção intelectual humana e dos nossos estudos. Precisaria de um profeta maior, como assim diz o Senhor, para trazer as revelações disso. Agora, não nos enganemos. O pastor Davi falou e nós estamos cientes disso. A internet, então, depois da internet, a internet é uma terra sem lei praticamente hoje, né? Você fala o que acha, o que pensa, o que diz, e às vezes fica por isso mesmo. Então, o que acontece? As pessoas estão sem rumo. Nós estamos numa geração sem rumo. As pessoas não sabem mais em quem crer. A igreja totalmente desprovida de um verdadeiro rumo espiritual, de um verdadeiro ministério divino para conduzir as pessoas. Então aparece alguém com um modismo que virou uma coisa natural hoje, os modismos através das internets, né? Ou da internet. Cada um trazendo um modelo diferenciado. Isso para ser diferente. Porque eu não quero copiar o pastor Davi, porque eu tenho que trazer algo novo, diferente do movimento que ele está fazendo, ou do A e do B. Aí nós vamos trazendo modismo. E aí, entre tantos, estão eles. Aí veio a questão da bestialidade, né? Citada aí, que inclusive o Rui Barbosa falou, o pastor Amâncio refrisou. Então, aonde vamos parar? Não estaria, pastor Davi Amâncio, professor Eliel, pastor Gilaércio e ouvintes, na hora de nós estarmos clamando por Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Cadê a igreja que está clamando pela vida do Senhor? Nós estamos uma igreja secularizada, pensando apenas em números, quantidades. E a qualidade, onde está ela? Está sendo abandonada. Muito bem. É inevitável eu colocar esse tema aqui e não fazer a pergunta, pastor Davi. Logo a mim. É inevitável, infelizmente. É inevitável, eu preciso fazer essa pergunta porque ela faz parte do processo. Mas e aí? Aceitou a marca da besta? E aí? Está condenado para sempre? Olha, se eu me tornar juiz, aí eu vou receber mais duro juízo. Eu não vou ocupar esse lugar. São 17 anos de casa. Eu não vou me... Se colocar nesse posto, né? Eu não vou entrar nessa. Não adianta. Porque, na verdade, é bíblico. A Bíblia diz assim, ó, ninguém queira ser mestre, porque o mestre recebe mais duro juízo, né? Então, eu estou aqui para aprender com vocês. Na verdade, não me atrevo. Tem gente batendo martelo, dizendo que Salomão perdeu a salvação. Judas, contudo, não. Olha que coisa. Olha que bate coisa, firme, né, velho? Que autoridade. O tribunal está em recesso, a pessoa vai lá e pega o martelo por conta própria. Né? O tribunal em recesso. Está em recesso, o camarada vai lá, né? Porque a Bíblia é como a vida, é cheia de perguntas sem respostas. Então, eu não me atrevo. Inclusive, e se o número for a marca? Se a marca for o número, porque pelo que a gente percebe, o número precede, e aí depois você vê, ouve no texto, né, a marca. Então parece que a marca é o número. Pelo que dá para entender, a marca é o número. E a gente precisava fazer um exercício reflexivo aqui, pensando que foi no 6º dia que Deus criou o homem. Esse número está elevado a 3, né? E aí... É o número de homem. Não é? Então, parece que o diabo, ele sempre quer imitar. Sim, não é? Sempre fez isso. Sempre, na história. Entendeu? Então, você tem um anticristo, falso profeta e a besta. Ó. Gosta de imitar. Né? Tríplice poder. Né? Então, não é a tríplice emanação do Éden. Porque foi uma mensagem que teve aqui em Conquista uma vez, né? Que depois alguém abordou o pastor e perguntou como era aquela mensagem sobre a tripa da égua, que não entendeu a tríplice emanação do Éden. A tríplice emanação do Éden. Aí o cidadão... Gente muito simples, moço. Né? Tem que baixar o coxo, porque senão só as girafas vão comer. Aí tem que falar de uma forma... Bom, voltando aqui, então, é preciso a gente pensar, por exemplo, que o que nós temos de concreto para afirmar é que o terreno está sendo preparado para o governo do anticristo. Perfeito.
o caos que está hoje setorizado vai ficar generalizado, porque ele vem com promessa de paz. Então, é importante pensar que também essa era digital pode ser também parte desse preparo. Porque se na época de Jesus, que veio na plenitude dos tempos, até a língua grega, que teve uma difusão considerável, era parte desse preparo para a chegada de Jesus, para que o evangelho fosse divulgado de forma que aquele povo daquela época ouvisse a mensagem do evangelho. Então, quem é que me garante que hoje essa expansão da internet, que ela tem crescido assustadoramente, né? E o problema não é que nós estamos evoluindo, é que estamos evoluindo num curto período de tempo. Muito curto, cumprindo-se a profecia de Daniel, que os saberes, muitos esquadrinharão saber. Esquadrinhar o saber o que está acontecendo hoje. Então, eu tenho de concreto para falar que tudo isso me parece ser parte, de algo que está chegando aí. E que para que isso aconteça é preciso preparar o terreno. Então, o terreno está sendo preparado. Essa dificuldade que o ser humano tem para estudar as Sagradas Escrituras também é parte desse governo do impostor, que o mundo jaz no maligno, para promover a ignorância a ponto de conseguir incutir suas ideias na cabeça das pessoas. E isso tem acontecido. Muito bem. Então vamos lá, professor Eliel. Eu vou aqui para Apocalipse 14, que diz o seguinte. Só para a gente ver essa questão da salvação, para quem aceita a marca da besta. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, ou seja, tipo voz alta, né? Claramente. Para todos ouvir, né? Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão da salvação, para quem aceita a marca da besta, e também para quem não aceita, fazendo uma síntese aí, até por causa do tempo, e também se você acredita que o anticristo já esteja entre nós. Pronto. De acordo com o próprio texto, deixa claro que a aceitação à marca não é aceitação a um objeto, mas a quem pediu, né? É uma adoração. É uma adoração. Você agora vai fazer parte de outro partido. Você está em outra classe, né? Se fosse um pedido, era até bom. Você está em outra classe agora. E junto com isso, vai vir a condenação. Então, é inevitável que você escolha, que você esteja em outro lado e venha a bênção, né? Então, eu creio que aí a pessoa realmente já vai estar fadada. É porque tem gente também que fica preocupado. Porque essas discussões de internet sobre marca da besta, é porque a pessoa fica preocupada em receber a marca sem saber. Pronto. Eu não sabia que era isso, eu recebi a marca. Foi sem querer. Por isso que no começo eu quis pontuar esse detalhe, eu acho que também ficou claro com os pastores, que a marca ela não pode ser algo que eu não entenda, porque o texto seria incoerente. O texto diz que a pessoa pensou, ela analisou, ela olhou, ela viu e depois ela quis. Então, tem uma progressão aí, né? Então, eu não creio que... nossa, gente, é um celular. Pô, não sabia. Não vai ser bem assim. Então, vai ser algo que você vai saber, você vai entender e você vai querer. Como disseram outro dia aí, né? Que a marca da besta é a internet. Então, tá todo mundo... Não, já foi. Todo mundo aqui. A partir desse momento aqui, ó, que a gente tá usando a tecnologia. Já foi. Já foi. Então, eu não creio que seja assim, né? Nesse sentido. Mas só ressaltando a questão do anticristo que você perguntou, eu creio que a atuação dele já está aqui na Terra, já está desde que João escreveu, desde Cristo, a gente já percebe a atuação do espírito do anticristo. O espírito do impostor está lá do Jardim do Éden, né? E veio até hoje. Agora, se o anticristo está presente, novamente caberia outro debate, porque é longo, se ele está aqui, quem é ele, se é um governo, se é uma pessoa, é longo. E eu já deixo esse pontapé para que o ouvinte queira estudar. Só para finalizar, eu quero deixar um conselho de Policarpo. Só para vocês entenderem, Policarpo foi discípulo de João.
Por que é confiável? Uma, é discípulo de João, e eu gosto do que ele falou, porque ele leu a carta. Então imagina alguém que leu e estava com João do lado para explicar. Então, eu prefiro ficar com ele do que com gente de internet. Nos seus escritos ele vai dizer que de tudo que se possa ler do Apocalipse, entenda, anseie pela volta de Cristo. Então, de tudo que se possa ler, anseie pela volta de Cristo. Agora, me permite dizer, tem uma expressão bíblica, para que quereis o dia do Senhor? Perfeito. É dia de... E aí? Agora, outra coisa também é que muito se tem feito anticristo. Sim. E a gente precisa pensar nisso. Anti é contra. Porque contra é contrário. E alguns têm saído do meio de nós. E alguns perfeito. Famosa apostasia, né? Aí você já fez um gol. Eu mando a bola e ele faz o gol. Lindo, é verdade. Porque, pastor Gileelson, nós precisamos ficar atentos. Né? Atentos a toda a ideologia contrária aos ensinos de Cristo, que estão sorrateiramente sendo infiltradas na igreja. Essa ideologia terrível que vai desmontando os marcos antigos que puseram nossos pais. A gente precisa ficar atento a isso, muito atento, porque eu estou vendo a igreja passivamente, guardadas as devidas proporções, aceitando tudo isso que é contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. Os anticristos, né? Os anticristos. Eu tô vendo evangélicos defenderem o Hamas. Eu tô vendo. Gente, um absurdo. Ninguém me contou, não. Argumentos ridículos. Ninguém me contou, não. Eu tô vendo. Pessoas sem compromisso. Então, com um comportamento antissemita, inclusive. Antissemita. Sim. Você quer ver outra coisa? Circulou em Vitória da Conquista recentemente fragmentos, não é? A Grande Esperança. Eram fragmentos do grande conflito de Ellen White. Ellen White viajou legal, muitas vezes, nas suas visões. Olha o que ela chega a dizer. Que Lúcifer não era convidado para as reuniões, e ele questionou, por que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai, e eu não? E ele ficou ressentido com aquilo. E, pelo amor de Deus, como foi que ela conseguiu descobrir isso? Ela teve acesso só para ela que revelou. Informações privilegiadas? Daqui a pouco você cita o seu texto, pastor Jailson, mas eu preciso colocar aqui o outro lado da questão, porque assim, como a gente falou, o texto bíblico amparou que quem aceitar a marca da besta não terá mais a salvação. Por outro lado, quem não aceitar, também o texto deixa claro, né, professor Leão? Sim, que vai ter a condenação. O texto que fala. Não, quem não aceitar a marca... quem não aceita também será morto, né? Sim. Claro. Que é o martírio, né? Os mártires. Sim, vai vir outra vez. Agora, o anticristo, voltando a esse ponto, o anticristo, falso profeta e a besta, Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses 2, a partir do 7, ele diz assim, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado, que nós compreendemos que seja a igreja, certo? Os salvos. Há quem diga que é o Espírito Santo. Não é também. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, que é o que está acontecendo nas igrejas. Entendeu? Para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram à verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Segunda carta de Paulo, Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. Agora, os filhos da desobediência, eles querem e gostam disso. Sim. Os filhos da luz, não. Isso causa mal-estar. Isso desperta estranheza. A gente fica em estado de alerta com essas coisas. Agora, tem gente que vai gostar, vai cair com uma luva, gente. Isso tudo vai cair com uma luva. Então é preciso pensar que o povo de Deus é diferente. Sim. Não, o remanescente nunca deixou de existir. O que vai acontecer? Só um texto para citar isso aí. Em comparação com a marca, é 1 Coríntios 6,19. Lembrai-vos que vós foi selado com o Espírito e marcados com o Espírito da promessa. Então, a marca é o Espírito Santo, né? Em nossa vida. O Cordeiro de Deus tirou foi meu pecado, não foi minha inteligência. A igreja literal, ela está preocupada com seus status. Ela não quer perder privilégios.
É o que foi o problema de Pilatos. E por isso que ele sabia que Jesus era um homem justo. Mas não queria perder o poder. Ele não queria perder o poder, não queria perder o apoio do povo. E as igrejas, a hora que lhes for oferecido a opção de escolher, eles irão aceitar. Muito bem. Por causa do conceito social. Só fazendo aqui um adendo, quando eu falei que estou vendo pessoas hoje apoiando o Hamas, que é uma organização terrorista declaradamente, né? Eles mesmos declaram. Eu estou vendo evangélicos, né, apoiarem. É bom a gente fazer essa diferenciação, e hoje eu já corrijo. Se uma pessoa me chama de evangélico, eu corrijo para cristão. Né? Porque assim, a gente... da bolha, né? Porque assim, o cristão... O evangelho está na moda. É uma coisa. O cristão é uma coisa, né? E o evangélico pode ser outra. O gospel é outra. Sim, o gospel é outra. Só para a gente deixar claro aqui, tá? Com certeza. Eles foram chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia. Esse tema, gente, tem muitas nuances, tem muitas vertentes. Por exemplo, Israel aceitará o anticristo, né? É uma outra questão pra gente, né? Sim, discutir. Jesus falou, né, que viria outra em seu próprio nome e eles aceitariam. Tem mas depois foi tapeado. Exatamente. Aí já é tarde, né, velho? Sim. Muito bem. Mas tem várias questões para a gente abordar, né? Haverá salvação na grande tribulação, enfim, né? Haverá. Dizem os eruditos, porém é melhor passar direto do que ficar para recuperação. Não é? Mas é claro que sim. Agradecendo aqui os nossos debatedores, obrigado ao pastor Jailson, também o professor Eliel e o pastor Davi Amâncio pela colaboração, e você do outro lado pelo carinho da audiência Melodia. E o Debate Melodia fica assim: amanhã, terça-feira, 8 de julho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.